E algumas pessoas usam essa questão da soberania de Deus, né? E através disso criam um espantalho. Então essas pessoas começam a bater nesse espantalho, começam a discutir com esse espantalho como se ele fosse uma pessoa real que tivesse dito algo real, né? Daí você pode observar algumas pessoas gritando, berrando, né? E dizendo: Deus é soberano, Ele é soberano. Tá, mas quem foi que disse que Deus não é soberano? Né? Aliás, sempre que você vê ou ouvir, sei lá, alguém dizendo que Deus é soberano, é preciso questionar. Essa pessoa está defendendo a soberania de Deus tal como descrita na Bíblia, ou ela está defendendo a soberania de Deus que é descrita em doutrinas humanas, às vezes até em doutrinas diabólicas. Porque nós temos que entender o seguinte: dentro desse contexto cristão, a maioria, a grande maioria das doutrinas corrosivas e diabólicas escondem atrás de algumas verdades, né? Então, às vezes, a pessoa está gritando ali que Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano, mas por trás ela traz uma teologia corrosiva, diabólica, né? E essa soberania que ela está defendendo não é a soberania de Deus descrita na Bíblia, mas é a soberania de Deus descrita em uma doutrina X ou Y. Então é preciso entender isso aí, tá bom? Eu tenho aqui um vídeo do John Piper, né, bastante conhecido. Depois eu quero gravar um vídeo específico a respeito do John Piper, as heresias que ele ensina, né? Nesse vídeo aqui eu vou trazer só esse pequeno trecho e quero deixar bem claro que você não é obrigado a concordar comigo, certo? Se você concordar e se você principalmente entender o que eu estou dizendo aqui, eu vou ficar grato, certo? Mas se você não quiser concordar, não tem problema algum. Eu só peço que, se você quiser comentar, comente com respeito e comente acerca do que foi dito no vídeo. Porque gracinhas, xingamentos, isso vai ser deletado e a pessoa pode ser bloqueada aqui no canal. Nós estamos tratando de coisas sérias, ok? Thing in the middle of the molecule moving and the electrons. He's got them all in orbit, just like he has the planets. Assim como ele mantém os planetas, então o macromundo e o micromundo são direcionados por Deus. Isso significa que cada coisa horrível e cada coisa pecaminosa é, no final de contas, governada por Deus, e isso é um problema. Mas o centro da solução do problema é uma escolha que você tem que fazer sobre a cruz. Aqui ele vai trazer a famosa ideia calvinista de que Deus decreta os pecados, os meus pecados, os seus, né? Tudo que nós fazemos, Deus já decretou, mas a culpa é nossa, certo? A culpa é nossa. Aquela pessoa que cometeu aquele assassinato, aquilo já estava decretado por Deus, mas a culpa é da pessoa que cometeu o assassinato. Inclusive, Calvino traz isso aí nas Institutas também. Na série que eu vou gravar acerca das Institutas, você vai entender melhor, né? Daí, quando são pressionados a darem uma explicação mais detalhada, mais lúcida, eles recorrem à questão do mistério, né? Enfim, complicado, né? Eu tenho aqui alguns trechos de alguns vídeos, e falando em vídeo, eu creio que esse nosso vídeo vai ficar longo, né? E eu agradeço aí as pessoas que comentaram no vídeo anterior,
né, dizendo que gostam dos nossos vídeos mais longos, né, fica aí os meus agradecimentos, tá bom? Antes de entrar nessa parte aqui, eu quero convidar você a fazer parte do nosso curso bíblico de teologia puramente bíblica, imparcial, certo? É um curso digital, à distância. Você pode fazer o curso todo pelo celular. A nova turma vai ter início no dia 29 desse mês. As vagas já estão quase todas preenchidas. Então corra, garanta a sua, entre em contato comigo, certo? Os detalhes vão estar aparecendo aí na tela, mas você pode ter acesso a mais informações, basta acessar a descrição desse vídeo, certo? Essa vai ser a última turma com esse preço promocional. E é um preço promocional mesmo, super acessível, certo? É um curso completo pelo preço, às vezes, de uma mensalidade de algum outro curso institucional que existe por aí, certo? Então, entre em contato, garanta a sua vaga. Essa é a última turma com esse preço promocional. O material é de primeiríssima qualidade, tá bom? Ele organiza a história de uma forma que certas decisões serão tomadas, mas de uma forma que ele não é o responsável moral por essas atitudes. Ele não participa do pecado, ele não age de acordo com o pecado, ainda que ele preordene a existência do pecado. Aí, como é que isso funciona? Eu não sei, mas é... Ele ordena o pecado, ele decreta o pecado, mas ele não tem parte nisso. Aí ele se auto-pergunta, mas como pode uma coisa dessa? Aí ele mesmo responde, eu não sei. Né? Aí os seguidores de Calvino sempre partem para o lado do mistério. Né? Ele organiza a história de uma forma que certas decisões serão tomadas, mas de uma forma que ele não é o responsável moral por essas atitudes. Ele não participa do pecado, ele não age de acordo com o pecado, ainda que ele preordene a existência do pecado. Aí, como é que isso funciona? Eu não sei, mas é isso que a Escritura prega a respeito do divino. E olha... Bom, não é isso que a minha Bíblia prega a respeito do divino. Aí eu quero deixar bem claro que eu respeito as pessoas citadas nesse vídeo, né? Eu sei que é chato ter que ficar falando isso, mas é preciso. Nós vivemos em uma época onde as pessoas, sem generalizar, são bastante sensíveis e ficam loucas o tempo todo procurando motivos para se sentirem ofendidas. Então eu não falo contra pessoas, eu falo com relação à doutrina. Espero que Deus abençoe todos. E se você é calvinista, eu respeito a sua pessoa. Espero que Deus continue te abençoando. Não falo contra pessoas, eu falo com relação à doutrina, certo? Matando, assassinando, mas este assassinato acontecendo porque Deus predestinou desde o início. Os homens são completamente culpados e responsáveis por isso, mas Deus é soberano e controlador e predestinador disso. Matando, assassinando, mas este assassinato acontecendo porque Deus predestinou desde o início. Os homens são completamente culpados e responsáveis por isso, mas Deus é soberano e controlador e predestinador disso. A pessoa que matou aquela criança, ela matou, segundo essa doutrina, porque Deus predestinou, Deus decretou aquilo. Mas a culpa é da pessoa que matou. Bom, estranho, né? Não é isso que a Bíblia ensina. Aqui ele vai citar a passagem que se encontra no livro de Atos. Atos capítulo 4, versículos 27 e 28. Essa aqui é uma apostila do nosso curso, né? É uma apostila enorme, então eu não vou ler tudo que está aqui,
tá bom? Reforço aí o convite, faça parte do nosso curso. Mais uma vez, os detalhes vão estar aparecendo aí na tela, ok? Aqui nós tratamos de vários assuntos interessantíssimos acerca da soteriologia. E um desses assuntos é essa passagem de Atos, capítulo 4, versículos 27 e 28. Inclusive, eu gravei um vídeo a respeito dessa passagem. Esse vídeo já está no canal, ele está aqui com qualidade de 1080 para você assistir em HD. Eu explico detalhe por detalhe dessa passagem do livro de Atos, onde os calvinistas usam para dizer que Deus decreta os assassinatos, os pecados, mas a culpa é das pessoas. Então você pode assistir o vídeo na íntegra, é um vídeo que tem 12 minutos e 47 segundos, ou seja, não é um vídeo tão longo, E esses dizeres que estão no quadro, aqui no vídeo, pode ser que você não consiga enxergar bem por decorrência da claridade e da nitidez, mas não tem problema, certo? Eu deixei na descrição desse vídeo, e vou deixar na descrição desse vídeo também, uma foto do quadro, com os dizeres que eu usei nesse vídeo, explicando aí Atos capítulo 4, versículos 27 e 28. Aqui nós temos o texto, nós temos o contexto anterior, nós temos observações e implicações lógicas. Eu vou ler aqui só um trecho. Atos 3, 15 até o 19. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, ou seja, vossas autoridades, governantes e tal. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado. Anunciado que o Cristo havia de ser morto. Ou seja, Deus já havia decretado os atos particulares de cada um dos envolvidos? Não. Deus havia decretado que o Cristo havia de ser morto. E aí o apóstolo continua. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Se essas pessoas que participaram da morte de Cristo estavam predestinadas ao inferno, então o apóstolo mentiu, porque ele chamou essas pessoas para o arrependimento e disse que havia a possibilidade dos pecados dessas pessoas serem apagados. Se essas pessoas já estavam predestinadas ao inferno, então ele mentiu. E se essas pessoas estavam predestinadas ao céu, então Deus usou pessoas salvas para aniquilarem Jesus. Isso é só alguns dos problemas que essa doutrina traz. Aqui eu coloquei algumas observações, implicações lógicas. Eu queria ler essas implicações lógicas, mas ia gastar um bom tempo. Então eu peço que você assista o vídeo completo que está aqui no canal, tá bom? O link na descrição aqui, certo? Através dessas implicações lógicas, você vai entender bem mais. Aí você pode fazer o download dessa foto, dar um zoom, ela está em alta qualidade, E nós temos aqui um outro trecho. Veja bem. Esse é o ponto que diverge para essa compreensão e entra dentro do que nós vamos ver em Calvino chamada douta ignorância. Nós não sabemos entender esses elementos e nós não temos capacidade para entender esses elementos. Por exemplo, o próprio texto de Atos, quando nós observamos Pedro dizendo àqueles homens que eram judeus que eles haviam matado a Cristo, mas isso foi desígnio de Deus. Olha que interessante, eles mataram, mas foi desígnio de Deus.
Esse é o ponto que Calvino está mencionando, que todo bom calvinista consegue entender. Deus está por trás de tudo isso como alguém que é soberano. Soberano. Sempre que você vê alguém dizendo isso, você tem que questionar. Essa pessoa está defendendo uma soberania de acordo com a Bíblia ou de acordo com alguma outra doutrina humana ou diabólica que não condiz com as Escrituras? Porque por mais que essa soberania esteja sendo defendida, ou por mais que ela seja uma soberania criada por alguma doutrina, essa doutrina também pode usar alguns versículos isolados para tentar amparar o conceito dela acerca da soberania de Deus, né? Então, se essa soberania é uma soberania defendida por qualquer outra doutrina, seja humana, seja diabólica, enfim, deve ser algo descartado. A soberania de Deus que você tem que defender e acreditar é somente aquela descrita na Bíblia, dentro de um contexto, certo? Que define todas essas coisas, mas criaturas... Aqui ele usa o termo douta ignorância. Esse é o ponto que diverge para essa compreensão e entra dentro do que nós vamos ver em Calvino chamada douta ignorância. Tem nada de douta ignorância nisso, né? Basta você ler o contexto e você prestar atenção nas implicações lógicas. Aqui no vídeo eu explico de uma forma bastante detalhada e não foi nem preciso fazer uso da etimologia, tá bom? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Inclusive, estou com a mesma camisa. Aqui eu deixei uma pergunta simples. O que estava determinado era a morte de Cristo ou os atos individuais de cada pessoa envolvida? Ou os dois? Assistam o vídeo, certo? Assistam o vídeo completo. Vocês vão entender melhor, tá bom? Eu quero também trazer um trecho de uma pregação do pastor Paulo Júnior. Antes de começar a falar a respeito dessa pregação do Paulo Júnior, eu quero lembrar disso aqui. Não tenho nada contra a pessoa do Paulo Júnior, certo? Inclusive, essa doutrina que ele passou a pregar recentemente, que é diferente do que ele pregava antes, eu não creio que ele esteja pregando essa doutrina por má intenção. Eu creio que ele tenha sido engodado, certo? Então, posso orar por ele, posso, mas eu não tenho acesso direto a ele. Se você conhece ele pessoalmente, se você tem acesso à pessoa dele, converse com ele. Não só ore, mas converse com ele, para voltar a ser o que ele era antes, né? Para você ter uma ideia, há 8 anos atrás, há quase uma década, né, eu já indicava o pastor Paulo Júnior, certo? Está aqui no meu canal, Evangelho Underground, indica pastor Paulo Júnior. Deve ter mais. Eu lembro que eu indiquei outros vídeos dele há quase uma década, certo? Muitas pessoas às vezes nem conheciam ele. Pessoas que estão inscritas aqui, muitas às vezes nem conheciam ele, e eu já indicava ele aqui no canal. Hoje eu não indico mais por decorrência de que ele mudou a doutrina, mudou a teologia, né? Mas eu não tenho nada contra a pessoa dele. Eu não falo contra pessoas, eu falo com relação à doutrina, tá bom? Estalinamente, limpidamente, em Atos 13:48, escute, não abra, só note, Atos 13:48, e creram depois do sermão que foi pregado, e creram todos os que haviam sido predestinados para a vida eterna.
o apóstolo Paulo está pregando aqui. Quando ele termina de pregar o sermão, por divina inspiração, Lucas escreve, depois do sermão de Paulo: e creram todo mundo que creu? Não, tinha 100. Situação hipotética. Creu 50. Essa é a ideia. Então que povo, depois do sermão, e creram um tanto. Quem que creu? Todos que haviam sido destinados, predestinados para a vida eterna. Então quem creu, quem atendeu o sermão de Paulo, foi quem Deus escolheu antes da fundação, e naquele dia atendeu o chamado. Eu não posso negar que ele é um cara bastante eloquente, né? É um cara que está sempre falando em soberania e tal. Então a pessoa que não entende de teologia ou que não examina a Bíblia pode dar crédito ao que ele disse. Eu estou falando desse trecho específico, porque as pregações antigas dele são muito boas, né? Ele cita a passagem de Atos 13:48, né? E fala de pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Eu explico essa passagem nessa aula aqui também, cara. É uma passagem, se eu não me engano, se encontra em Efésios. Bom, tá aqui na apostila em algum lugar. É que a apostila é muito grande. Mas enfim, tá aqui. Eu explico também essa passagem de Efésios, né, no capítulo 1, onde fala aí dessas pessoas, né, que foram predestinadas e tal. Eu fiz aqui um resumo da explicação de Atos 13:48. Os alunos do curso vão ter uma aula onde a explicação vai estar completa. Essa explicação que eu deixei aqui é uma explicação bastante resumida, certo? Eu vou tirar um print do trecho onde eu explico Efésios, capítulo 1, e vou deixar para vocês na descrição do vídeo, certo? Para a gente ganhar tempo. Sim. Tá aqui. Efésios, capítulo 1, versículos 4 até o 6. Tá tudo explicado aqui, né? O Paulo Júnior usou Atos 13:48. Ele citou a palavra predestinados. Essa palavra não existe no que nós temos por originais, certo? Nessa passagem específica, não. Ok? A palavra para predestinados, predestinação, enfim, vem de proorizo. Eu vou deixar também o link para você fazer o download dessa página aqui na descrição. Porque por decorrência da claridade ou da nitidez, pode ser que você não esteja enxergando bem, né? Vamos lá, Atos 13:48. NVI, a versão NVI. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Aqui tem o verbo e a palavra em grego, né? Aqui nós temos a versão da Sociedade Bíblica Brasileira. Os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que foram ordenados para a vida eterna. Aqui nós temos também a palavra, o verbo em grego e tal, a explicação mais detalhada, né? Na concordância de Strong, nós temos aqui como significado de tasso, que é usado no que nós temos por originais, colocar em ordem, situar, colocar em uma determinada ordem, organizar, designar um lugar, apontar e tal.
Designar, apontar algo para alguém. Apontar, ordenar, arrumar. Designar por responsabilidade ou autoridade própria, certo? Apontar mutuamente, concordar sobre. Nesse outro léxico, nós temos os significados. Dispor, enquadrar, enquadrar-se para um objeto ou objetivo, né? A palavra para predestino, usada em nossas Bíblias, vem da palavra grega, proorizo, ver além, ver adiante, né? Existem outros significados, eu não vou abordar aqui para a gente ganhar tempo. A Bíblia nunca usa tasso para predestino ou predestinação. Então, aqui nessa passagem de Atos 13:48, não existe a palavra predestinação, certo? Nós temos aqui vários significados, né, para a palavra tasso, que é uma palavra polissêmica. A palavra polissêmica é aquela que precisa do contexto para que a gente saiba o real significado. Ou seja, o significado depende do contexto, né? Então, essa interpretação de que Atos 13:48 trata de pessoas que já tinham sido predestinadas para aceitarem a palavra é uma interpretação equivocada, tendenciosa e antibíblica, certo? É claro que essa explicação que eu dei aqui foi muito resumida. No curso eu vou explicar em várias páginas, vai ter videoaula, vai ter materiais extras, questionários, dia de perguntas e respostas e etc, né? Mas a todos quantos receberam, né, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso aqui está em João, capítulo 1, versículo 12. Nós temos aqui, mas a todos quantos o receberam. Então, não tem nada a ver com mas a todos quantos foram predestinados. Não. A todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, isso foi dado a partir daquele momento. Enfim, não vou entrar em detalhes, né? Para essa passagem aqui, seria bom a gente recorrer à etimologia, mas não faz parte da explicação de Atos 13:48. Para finalizar, eu quero mostrar aqui para vocês Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, certo? Aí vocês podem continuar lendo. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. Veja que existe uma condição, uma cláusula, né? E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, esse se é uma oração subordinada condicional. Então, mais uma vez, nós temos aí uma condição, uma cláusula, né? Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Então existe aí essa oração subordinada, condicional, né? Para a gente finalizar, eu quero mostrar aqui Jeremias, capítulo 7, versículo 31. Né? Vamos lá. Construíram o alto de Tofete, no vale de Ben-Rinom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca
nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Você que defende essa ideia de que o assassinato foi decretado por Deus, o tumor naquela pessoa foi colocado por Deus, tudo foi decretado por Deus. Você consegue entender isso aqui? Veja bem, Deus está dizendo que essas pessoas estavam fazendo algo que ele nunca ordenou. Coisas que não vieram à mente dele, né? Aí os defensores da doutrina calvinista, com todo respeito às pessoas, eu não falo contra pessoas, eu falo com relação à doutrina. Essas pessoas vão dizer que existe uma vontade X de Deus, uma vontade Y, às vezes elas entram em conflito. Aí eu quero te perguntar, inclusive, se eu não me engano, eu perguntei isso no vídeo anterior. Você consegue imaginar um ser onisciente tendo vontades que entram em conflitos? Como que um ser onisciente pode ter vontades conflitantes? Ou é onisciente ou não é, né? Você pode perguntar até para um ateu. Não precisa perguntar para um adepto do molinismo, nem do calvinismo, nem do arminianismo, nem do adventismo. Você pode perguntar para um ateu que seja inteligente. Você pode perguntar, se você acreditasse em um ser onisciente, ou se existe um ser onisciente, você acredita na hipótese de esse ser onisciente ter vontades conflitantes entre si? Gente, é questão de lógica, né? Isso aqui foi um pequeno resumo de algumas coisas que eu queria dizer, né? E reforço, façam parte do curso. No curso vocês vão ter apostilas completas, videoaulas completas, materiais extras. Cada aula no nosso curso tem uma apostila igual essa, 2 questionários, um dia de perguntas e respostas, tarefa para casa e uma videoaula completa. Cada aula, tá bom? Não é cada conjunto de aulas, não, é cada aula, certo? Então, faça parte. Quero lembrar também e indicar para vocês o canal do irmão Luiz, do Reino Eterno, né? Às vezes eu vejo pessoas pegando no pé dos pentecostais, neopentecostais, já expliquei no outro vídeo, mas essas pessoas não batem de frente com muitas dessas pessoas citadas aqui, né? O Luiz bate de frente, tem meu respeito, discordo dele em algumas coisas, na questão soteriológica, em algumas coisinhas ali e tal, eu discordo dele, tenho uma argumentação, mas enfim, não é o caso, né? O irmão Luiz está de super parabéns, tá bom? Porque ele bate de frente, certo? Então todos vocês que têm coragem, que batem de frente, vocês estão de parabéns, vocês têm o meu respeito. Não sei se isso é importante para vocês ou se não é, ou tanto faz também, né? Eu não estou aqui para impor nada, mas o meu humilde respeito vocês têm. O João Flávio Martinez, do CACP, também bate de frente contra essa doutrina. Tá aí os